Bom, aí para começar essa vida profissional lá em Porto Alegre, eu lá de Tubarão, né, Santa Catarina, uma cidade de 100 mil habitantes, Porto Alegre uma cidade gigante. Na época não existia o Waze, né, GPS, assim, enfim. E eu lembro que a minha primeira visão que eu tive, eu cheguei em Porto Alegre muito perdida, trânsito, não sabia para onde ir, sabe, uma cidade gigantesca. Falando um pouco assim, o Rio Grande do Sul assim, a gente tem essa visão, né, do gaúcho ser um pouco machista, bairrista. Eu pensava muito nisso também, porque eu sou de Santa Catarina, além disso tudo existe uma certa rixa entre gaúcho e catarinense, em função da Revolução Farroupilha, enfim. E aí tive alguns desafios, com certeza. O meu primeiro grande desafio foi morar numa cidade grande, né? E assim, todo mundo falava, ai, cuidado, vai ser assaltado a qualquer momento. Eu lá do interior achava que, né? E assim, eu atendia uma região que era o litoral norte e sul do Rio Grande do Sul. Então, o central ali para mim era morar em Porto Alegre. E atendia uma região mais central do Rio Grande do Sul, que era Santa Cruz, Lajeado. Então, o litoral norte e sul muito com arroz e o interior mais com milho, enfim, né? Eram regiões grandes, então assim, dificuldades talvez, as primeiras foram de achar onde estavam os distribuidores da Bayer, como chegava até lá, mas eu ia perguntando em posto de gasolina, me informando, enfim. E aí eu lembro que a primeira grande dificuldade, né, desse mundo talvez de mais masculino, enfim, foi quando eu cheguei, tinha um distribuidor meu, ele representava 60% do meu número. E logo que eu cheguei, estava marcada uma palestra para produtor, né, junto com esse distribuidor. E eu cheguei, né, com banner, né, enfim, da Bayer, com a apresentação. Cheguei no local da palestra, eles já estavam lá, foi o dia que inclusive eu me apresentei a ele. E aí ele falou assim, quem vai fazer a palestra? Eu falei, eu. Aí existia um coordenador na época, ele já sabia que o RTV de lá tinha saído, eu tinha assumido, né? Talvez não tinha aceitado isso ainda muito bem. Ele falou, não vai ser o Ronaldo não veio contigo, que era um coordenador de marketing e comercial que a gente tinha lá. Eu falei, não, eu que vou apresentar. Ele falou, não vai, não vai apresentar. Aqui só tem produtor grande de arroz, não quero que tu apresente. Eu falei, olha, então tu tem duas opções. Ou tu desmarca a palestra e avisa todo mundo que não vai ter a palestra, ou só tem eu aqui da Bayer representando e eu vou ter que apresentar. E eu tinha segurança, porque eu trabalhei 3 anos com arroz pré-germinado, que é muito semelhante, quase igual ao irrigado, conhecia todos os produtos da Bayer, que era o que eu ia passar na palestra, né? Ele, sem saída, falou pra mim, bom, então apresenta. De nariz torcido, lá fui, apresentei, falei dos produtos. Várias perguntas sobre lavoura de arroz e consegui, né, conduzir da forma que eu já conduzia lá, e até que eu contei, muito bem assessorada pelos 2 representantes. E aí acho que ali foi a primeira conquista, né? Ele viu que sabia da lavoura, da cultura, entendia dos produtos da Bayer, e ali acho que foi a minha primeira grande conquista. Aconteceu um outro episódio que teve uma reclamação de um produtor, de um produto da Bayer, que ele falou que não tinha funcionado, enfim, e fui até a lavoura desse produtor, cheguei lá, ele falou, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim ver a sua lavoura de arroz. Daí ele falou assim, arroz só se for na panela, você não vai ver a minha lavoura de arroz. Eu falei, olha, se eu não ver a sua lavoura de arroz, ninguém virá. Eu sou a representante da Bayer aqui na região, fico muito tranquila, eu conheço da cultura e tal. E o arroz, ele tem uma erva daninha, né, que a gente chama arroz vermelho, que ela é muito parecida ao arroz mesmo, a planta de arroz, né? E eu lembro que eu cheguei para olhar a lavoura dele, ele estava cheio, assim, infestado de arroz vermelho. Ele falou assim, você viu como o arroz está bonito? Fazendo esses testes, né? Eu falei, não, aqui tem uma infestação de arroz vermelho e tal. Então, assim, existiram alguns desafios dessa forma. Éramos em 13 RTVs, todos homens, né? Existia só eu no sul de representante mulher e acho que uma menina no norte, se eu não me engano. No início, como que me recepcionaram na equipe, né? Talvez de uma forma meio ressabiada, por ser diferente, né? Ter alguém lá. Mas uma outra pessoa que foi muito importante na minha carreira foi esse meu gestor,
que era o gerente, né, o nosso gerente regional, que a gente chamava. Eu lembro que existiam muitas reuniões que a gente fazia bimestrais, como éramos em 13 RTVs, cada um representava uma parte do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Pelotas, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana, Caxias do Sul, e a gente fazia uma reunião em cada lugar. E aí um dia eu falei para ele, olha, Everton, eu posso ir de carro contigo, né? Porque a viagem é longa. Ele falou, não, você vai de carro sozinha. Como quem diz, eu não posso te dar nenhum privilégio e acho melhor fazer dessa forma, sabe? Então assim, eu sempre fui muito determinada com o que eu quis, né? Então eu trabalhei muito. Qual que é a função do RTV para vocês entenderem, né? A gente saía de casa cedo, visitava distribuidor, produtora de arroz, e à noite a gente dava palestra ainda para produtor, que ia até tarde, às vezes, até meia-noite. O pessoal ficava lá tomando uma cervejinha, enfim. Mas eu acho que eu fui conquistando o meu espaço de uma forma muito natural, né? E eu acho que preconceito existe em tudo. E a forma que a gente lida com isso que faz toda a diferença. Isso nunca me afetou, né? Se alguém me falar, mas eu nunca me vitimizei com isso, muito pelo contrário. Eu sempre pensava, não quer que eu faça, eu vou ter que fazer. Então assim, isso me deu muita força. E eu falei lá atrás do gaúcho ser um povo muito bairrista, machista, mas eles têm uma qualidade para mim, né? E eu aprendi isso morando lá, morei quase 5 anos lá, que são pessoas muito exigentes e muito fiéis. A partir do momento que você conquista o seu espaço, a confiança, esse trabalho segue. E eu sou muito grata, né, a essa experiência que foi foi a mais importante na minha vida profissional. O meu maior desafio foi esse. E acho que cresci muito pessoal e profissionalmente em função de toda essa exigência, de todo esse desafio.